Sejam todos bem-vindos ao canal Inovação em Doses. Eu sou a Ellie e hoje a gente vai falar um papo bem objetivo sobre cultura da inovação. O que a gente precisa ter atenção na hora de implementar uma cultura de inovação. O que define uma cultura de inovação dentro de uma organização? Para que você possa iniciar um processo de cultura de inovação, é importante que você tenha um norte para onde você possa se guiar. Então, quando você for fazer esse planejamento para a instituição de uma cultura inovadora, você precisa primeiro mapear como que a sua empresa está hoje, né? Depois que você fizer isso, você vai entender quais são os pontos fortes dela e os pontos fracos, e é nos fracos que você precisa trabalhar e fortalecer os fortes para que eles continuem sendo pontos fortes. Mas então eu fiz 7 definições aqui para que você consiga se guiar e entender onde é que você precisa trabalhar. Eu vou iniciar pela propensão à inovação. O que é propensão à inovação? As pessoas que trabalham na sua empresa, elas aceitam mudança? E isso é super importante porque a maioria das empresas não aceita mudança. A maioria das pessoas não aceita mudança. Você está dentro de um relacionamento, muitas vezes você não quer sair porque você não sabe como é que vai ser se você terminar esse relacionamento. Você está trabalhando numa empresa tóxica, por exemplo, e você não quer sair porque você não sabe como é que está o mercado lá fora, se você vai conseguir ganhar a mesma coisa que você ganhava. As pessoas não acreditam na capacidade da mudança ser melhor. Então, é biológico que a gente não queira mudança. Então, é preciso trabalhar que a mudança nas pessoas, que mudança é importante, que mudança nos deixa no topo, que a mudança vai trazer benefícios dentro da empresa e para o cliente. Então, trabalhar essa propensão à inovação é essencial para você ter sucesso dentro de uma cultura de inovação. Depois disso, eu separei a constituição organizacional. Você precisa ter processos bem definidos e leves dentro da sua companhia. O que é um processo leve? É um processo não cheio de complexidade. Por exemplo, eu vou constituir um novo produto. Então, eu vou colocar um produto novo dentro da minha companhia que o meu concorrente não tem e que isso vai ser super inovador e vai trazer mais clientes para mim. Mas se esse processo de colocar um produto novo dentro da companhia, ele for tão demorado que o meu concorrente consegue fazer isso antes de mim, eu tenho um problema aí, né? Então, os processos, eles empacam muito a inovação. Então, ter processos definidos e processos simples, onde eu consiga ter uma tomada de decisão rápida, é essencial para você poder ter inovação dentro da sua companhia. Depois a gente pode falar de aprendizagem organizacional. O que é aprendizagem organizacional? É colocar todo o peso da aprendizagem em cima da equipe de treinamento? Não. Aprendizagem organizacional é criar uma cultura onde toda pessoa que tenha uma habilidade nova ou que tenha uma habilidade especialista, ela seja livre para poder mostrar isso para o resto da companhia. Ou seja, vamos supor que eu vou num treinamento ou numa feira, e aí eu conheci muitas startups lá, conheci muitas outras empresas, conheci pitch da concorrência. Então nossa, eu me armei de muitas, muitas, muitas informações dentro daqueles 4 dias que eu estive numa feira. O que que eu faço? Eu trago todo mundo para uma sala e conto como foi essa experiência. Quais foram as startups que eu conheci, quais eram interessantes, quais não eram interessantes, quais os temas que estavam sendo abordados. Então, eu passo esse conhecimento que eu adquiri para outras pessoas. E aí a gente mantém um processo de aprendizagem contínuo, onde todo mundo ajuda todo mundo. Depois eu vou falar de criatividade e empoderamento. Por quê? A criatividade, ela é desenvolvida. Algumas pessoas nascem mais criativas, outras pessoas não, outras pessoas desenvolvem a criatividade ao longo da vida. Só que não adianta eu ser criativo se eu não tenho empoderamento.
Porque não adianta eu ter muitas ideias, ser super criativo, se eu não posso colocar nada em prática. Então, eu preciso dar empoderamento para os meus funcionários para que eles possam botar essa criatividade à prova, para que eles possam testar essa criatividade, para que o que eles falam seja ouvido, né? E dado um feedback e botado em prática e vá para a tomada de ação. Então, a criatividade e o empoderamento, eles precisam trabalhar, ser trabalhados juntos para que a empresa consiga ir para frente. Porque não adianta ter muitos tomadores de ideia se nada é colocado em prática. Orientação para mercado. O que é isso? É você entender que todas as ações inovadoras e ideias que você vai tratar daqui para frente, elas têm que estar alinhadas com aquilo que o cliente quer. Então não adianta trazer uma ideia mirabolante, maravilhosa, que não tem nada a ver com aquilo que o cliente deseja. Então, as pessoas que estão dentro da empresa, do financeiro ao comercial, elas precisam entender quais são as necessidades do cliente e o que o cliente precisa. Então, elas precisam estar orientadas ao mercado constantemente. Então, isso se faz através de comunicação. Então, a gente o tempo todo vai passando feedbacks do cliente, o que que teve de ruim, o que que teve de bom, uma orientação para a empresa inteira, não só para o comercial, porque a maioria das empresas fica voltada muito ao comercial, e aí o comercial tem total contato com o cliente e todas as outras áreas não têm. Então todo mundo fica perdido, todo mundo fica jogando ideia pro vento e nem sabe o que que o cliente quer. Orientação a valor. O que que é orientação a valor? É entender que tudo que você vai criar daqui para frente, ela tem que ser uma ideia sustentável e que agregue valor para os stakeholders, ou para um processo interno da companhia, ou para o cliente, ou para um treinamento, mas ela tem que agregar valor de alguma forma, não tem que ser só para bonito, só para estampar ali na capa da Forbes. Tem que ter um valor para o stakeholder, são as partes envolvidas. E por último, liderança. Então, eu botei a liderança aqui do lado, porque a gente não consegue nada, 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 se a liderança não tiver comprada com a inovação. A liderança precisa entender que inovação é importante, precisa entender que a mudança é importante, precisa entender que precisa apoiar as pessoas e a inovação, que a criatividade é necessária, que o empoderamento é necessário, que ouvir ideias é importante. Então, a liderança comprada junto com a inovação, a gente só vai para frente. Então, qual é que é o papel da visão e dos valores da empresa na construção de uma cultura de inovação? Então, os valores, eles impactam diretamente na inovação de processo, que se chama inovação incremental. Por quê? Porque vai trazer um ambiente de colaboração, um ambiente de experimentação, um ambiente de ideias. Então, porque esses valores eles alinham com o propósito da empresa. E aí as pessoas, elas entendem que a inovação ela é importante e querem melhorar continuamente. Logo na visão, a gente já consegue entender para onde que a gente tem que ir, porque a visão norteia a empresa. Então, quando a gente tem uma visão clara e inovadora, a gente sabe para onde que a inovação deve nos levar. A gente não fica jogando ideia para todos os lados. Quando a gente cria um projeto de inovação, um hackathon, uma maratona de inovação, um projeto de ideias, a gente sabe que essas ideias elas devem ser direcionadas para a visão da empresa, para onde que ela quer ir. Então, eu não vou, se eu quero virar um banco, eu não vou criar um projeto de ideia para, sei lá, para feira ecológica. Não tem nada a ver. Então, eu preciso nortear essa visão conforme a inovação. Quando você começar a implementar uma cultura de inovação, você, sem dúvida nenhuma, vai ter muitos desafios. E os principais desafios que você deve ter cuidado é a questão de fingir inovação. O que é fingir inovação? A maioria das empresas, elas entram no dilema, no famoso dilema da inovação, que é: eu quero inovar, mas eu não quero mudança. Então, você quer inovar, mas você não quer fazer nenhuma mudança. Você só quer colocar um selinho ali. Ah, eu quero ser ISD, então eu vou botar um selinho aqui no meu crachá, que eu sou ISD, mas eu não vou fazer nenhum movimento para ser ISD.
É assim que as empresas gostam de fazer. Não é todas, mas a maioria é realmente assim. Então você tem esse desafio de não fingir inovação, de fazer a inovação acontecer. Outro desafio é promover a eficiência. Então as pessoas elas precisam entender que a inovação ela promove a eficiência. Então, quando eu quero melhorar um processo, quem que eu lembro? Eu lembro do setor de inovação, eu lembro da analista de inovação, eu lembro da head de inovação. Eu lembro que eu preciso fazer uma mudança dentro do meu processo. É isso que precisa acontecer dentro da companhia, para você começar a ter uma cultura de inovação. Então, um desafio é que as pessoas te enxerguem, você como a pessoa da inovação, como uma alavanca para o potencial delas. Então, toda vez que elas precisam de alguma coisa, elas, falar com aquela pessoa, então promover a eficiência. Você é o promotor da eficiência. Outra coisa é tolerar a falha. Porque as empresas, elas estão acostumadas a eficiência. Então, toda mudança, ela precisa necessariamente ter um resultado positivo. E na inovação não é sempre assim. Às vezes a gente vai errar. Às vezes a gente vai fazer um teste e o teste não vai dar certo. E aí, o que que você fez? E aí, o que que você vai fazer? Então, as pessoas elas precisam compreender que a gente está testando, que a gente está fazendo uma mudança, que a gente está promovendo algo diferente, que a gente pode errar, mas a gente vai errar rápido. Então, a gente errou, a gente já vai por outro lado da curva aqui. A gente está indo por aqui e não deu certo. Vamos por lá, vamos até acertar, mas tudo bem errar. Então, é muito difícil que as pessoas dentro das empresas entendam que pode errar e tá tudo bem. Então, tolerar falhas é um desafio bem grande. E o outro é criar um ecossistema para dar suporte ao desenvolvimento de ideias. Ou seja, toda vez que chega uma ideia, você precisa dar andamento nessa ideia. Mas nem toda ideia é boa. Tudo bem, mas você precisa dar um reporte disso. Então, você não pode simplesmente abandonar ideias. Então, você tem que ter um ecossistema para dar suporte a esse desenvolvimento de ideias. Então, você pode ter intraempreendedores, que são pessoas que vão te ajudar a dar segmento nas ideias que chegarem. Você pode ter pessoas que fazem parte de um comitê de inovação que dão auxílio e suporte ao setor de inovação quando ideias novas vêm. Você pode ter voluntários de inovação. Então, você precisa criar um ecossistema para que toda vez que vem uma ideia, ela não seja simplesmente abandonada, porque isso também vai tirar toda a confiança que as pessoas têm em você. Então, é importante que você dê andamento às ideias. E para te dar suporte e apoio na cultura da inovação, você vai precisar de metodologia, né? Para conseguir organizar isso tudo que você vai fazer, essas ideias, esses novos produtos, essas novas soluções, os processos de inovação incremental, você vai precisar de alguma forma estruturar isso. E aí eu tenho duas metodologias que eu acho que são as mais básicas que você vai precisar utilizar elas de início, depois tem N metodologias que você pode usar, mas que você pode se focar mais nessas por enquanto, que é o Design Thinking e o Lean Startup. Com o design, você consegue dar andamento a qualquer ideia. Então, qualquer ideia que seja estruturada, né, que você saiba o objetivo dessa ideia, para que você quer fazer essa mudança, quem são as pessoas envolvidas, quem são os stakeholders, você pode usar o design. Então, eu quero criar um novo produto, ou eu tenho um novo processo que eu quero melhorar. Você usa o design para fazer um brainstorming, para organizar esse brainstorming, para criar um plano de ação. E o outro, o Lean Startup, você vai utilizar ele para criar o MVP, que é o mínimo produto viável, e vai conseguir construir, medir e aprender com ele. Então, sempre que você vai trazer uma solução nova para dentro da sua companhia, você precisa testar ela antes. Você não vai vir com um produto e vai jogar ele no mercado sem nem testar ele, pelo menos dentro de um ambiente controlado, para ver se ele vai funcionar, se os clientes vão gostar, se não vai. Então, o Lean Startup ele te proporciona criar esses pequenos MVPs para que você teste qualquer tipo de solução, ou dentro da empresa ou fora da empresa. Então, são as duas principais metodologias que você vai poder utilizar. Então, recapitulando. Primeiro, tem uma liderança ao seu lado
e proporciona um ambiente criativo, motivador e incentivador da inovação. 2, a inovação está ligada aos valores e à visão da empresa. 3, os líderes têm um papel crucial como fomentadores da inovação. 4, esteja preparado para os desafios, que vão ser muitos. E 5, use as metodologias ao seu favor. E se você gostou de conteúdos como esse, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais do YouTube, TikTok e Instagram. Também não esquece de dar um like no vídeo, assim o algoritmo entende e traz mais conteúdos como esse para você. Obrigada, tchau, tchau!